Mas quando nós olhamos para o mundo, nós vemos que a glória de Deus aqui, ela se reflete e se manifesta de forma diversificada. Olha que ilustração interessante, essa é uma ilustração que a gente faz baseada nos escritos do Hermann Doivert. O Hermann Doivert vai fazer a seguinte analogia. Deus é um ser supratemporal, transcendente, para além do tempo e do espaço. Ele não é criatura, mas criou todas as coisas. Ele não está condicionado a nada, mas condiciona todas as coisas. Ele é absoluto e não é relativo, e tudo é relativo a ele. Deus, quando manifesta a sua glória, e a sua glória penetra no tempo e no espaço, na ordem do espaço e do tempo, ela se manifesta em uma diversidade de aspectos. Então eu olho para o mundo de Deus e eu vejo uma diversidade de coisas criadas. Vejo o mundo animal, o mundo físico, o mundo mineral, o mundo da luz, da energia, orgânico, da racionalidade, da cultura, da sociedade. A gente vê uma diversidade de aspectos na ordem criacional. Tá, gente? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então qual é o nosso problema aqui? O nosso problema é querer adotar um desses aspectos da glória de Deus e dizer que isso é Deus. Não, é a glória de Deus. E a gente pode, de fato, ter uma compreensão mais rica, uma vivência mais rica com Deus, se nós explorarmos e tivermos condições de explorar essa diversidade de aspectos. Para isso, nós precisamos, claro, de uma conversão, precisamos de reconhecer quem Deus é. Mas falando de cosmologia, né? Esses aspectos diferentes do mundo de Deus, Doivert chamaria de aspectos modais. Tá? Ou seja, a ordem da criação se apresenta em múltiplos aspectos. Esses fenômenos, objetos, estruturas ou aspectos que nós vemos no mundo de Deus são experimentados de formas distintas. A glória de Deus então está se apresentando aí, gente, de muitos modos e de maneira diversificada. Na linguagem do Doivert, né, na ordem do tempo, a lei divina para a criação apresenta uma grande diversidade de modalidades. Né, de modalidades. Por isso, a gente costuma dizer, né, que a criação de Deus é multiaspectual ou multidimensional. Gente, agora veja que legal como isso tem tudo a ver com a Trindade, tá? Veja como isso tem tudo a ver com a Trindade. Justamente por causa da diversidade da ordem criada aí, que é possível a gente ver vários fenômenos. Agora, olha que bacana. E é possível, inclusive, fazer comparações entre esses fenômenos, perceber pontos de contatos entre eles, fazer analogia de um fenômeno para o outro, de um aspecto para o outro. A gente usa analogias o tempo inteiro, na física, na química, na biologia, na filosofia, e isso só é possível porque a gente percebe que existe uma equivalência entre os diferentes aspectos do mundo de Deus. Apesar que a gente não pode fundir um aspecto com outro, a gente não pode confundir pedra com animais, mas é possível, por exemplo, perceber que existem elementos minerais na estrutura bioquímica de certas criaturas orgânicas, porque existe uma relação entre elas. E por que existe uma relação? Porque existe um Deus único, que é a origem de toda a realidade e da unidade orgânica entre os diferentes seres do mundo. Não é extraordinário? Né? Então Doivert percebe que na experiência humana com a realidade há uma certa hierarquia entre os aspectos que consideramos mais básicos àqueles que são mais complexos. Então não basta reconhecer a diversidade. É necessário reconhecer, inclusive, que existem aspectos que são mais básicos e aspectos que são mais complexos, derivados de aspectos anteriores. Tá? Isso a gente percebe como? Olha para esse próximo gráfico que vai ficar mais claro. Eu vou até colocar minha carinha aqui para você não perder minha companhia. Olha aí. De acordo com Doivert, existem aspectos bem básicos. Existe uma ordem numérica. O ser humano rapidamente percebe que existe uma ordem de quantidade de coisas. De elementos que são quantificados. Maior e menor, mais e menos. Maior e menor, mais e menos. Né? É uma dimensão numérica. Mas logo depois ele percebe que certos aspectos, certas quantidades ocupam um determinado espaço. Né? E que existe aí um espaço que são ocupados por objetos. Né? E objetos que ocupam determinadas dimensões espaciais. E depois nós percebemos que existem objetos que podem se deslocar dentro do espaço. Esse deslocamento é a dimensão cinemática do movimento. E aí a gente começa a perceber que existe uma relação profunda entre quantidade, espaço e movimento. E chegamos à física. Olha que interessante. E o aspecto físico nos leva ao aspecto biótico. Ou seja, que existem espécies orgânicas, animadas organicamente, por processos físicos, processos numéricos. E essa dimensão biótica nos leva aí à dimensão física sensorial. Né, a psíquica sensorial, ou seja, a dimensão, seres que têm uma estrutura psíquica complexa. O ser humano isso fica nítido.
E no ser humano a gente percebe uma ordem lógica, e mesmo na natureza uma ordem lógica. A gente olha para o mundo e vê fenômenos que se respeitam determinadas leis. E assim por diante as coisas vão ficando cada vez mais complexas, social, chegando num aspecto econômico, num aspecto estético, até a fé, a dimensão pística da religião, né? Então, de acordo com o Doivert, essa diversidade de aspectos do mundo de Deus vão se tornando cada vez mais complexo e cada um deles é interdependente de aspectos anteriores. Isso é muito legal, eu estou sendo bem sintético, recomendo que você faça o curso sobre Hermann Doivert, aí do curso, a ABC2 oferece esse curso eventualmente, então você acompanha aí pela internet, para que você consiga ter acesso aí aos cursos que a ABC2 oferece sobre essa temática. Então observe agora que os aspectos modais apresentados nessa figura aí que a gente viu, se você olha ela de baixo para cima, a gente percebe uma interdependência entre esses aspectos. Isso é interessantíssimo, né? Então, olha, Doivert não pretendia criar um modelo, doutrinário, dogmático sobre o cosmos, né? A conclusão de Doivert é que quando se olha para a realidade, a gente percebe que ela é habitada e estruturada por múltiplos aspectos. Uma pedra é naturalmente distinta de uma planta. E a gente só percebe isso, tá, gente? Porque Deus criou o mundo assim, numa diversidade de aspectos. Eu vou citar aqui um trecho, né, do meu paper aqui, que diz o seguinte: a cosmologia compartilhada por Doivert é de alta relevância para a epistemologia cristã. Ao reconhecer em Deus a origem de toda a diversidade de aspectos modais, ela impede, assim, que o cristão caia nas armadilhas do reducionismo teórico, tão comum nas abordagens científicas seculares. Para se evitar a idolatria teórica, que acaba elegendo um aspecto e colocando ele sobre os outros, né? Para a gente evitar isso, é necessário reconhecer a pulsão religiosa inata, que o ser humano é religioso, por isso que ele tem essa tentação de querer sempre eleger alguma coisa, algum aspecto sobre os outros, né? Então tem que reconhecer que o ser humano tem uma pulsão religiosa inata. Ele tem que ser iluminado pela palavra revelação de Deus. Tem que se conectar a Deus pela mediação de Cristo no poder do Espírito Santo para, enfim, abordar um campo objeto científico sobre um olhar multidimensional. Igor, então um pagão não pode olhar de forma multidimensional para o mundo? Pode, mas ele sempre vai tentar olhar para a multidimensionalidade a partir de uma particularidade. Por isso, a experiência multidimensional ou multidisciplinar de um cientista não cristão é pobre, e para o cristão ela é muito enriquecida. Tá? A gente consegue, inclusive, se maravilhar com Deus a partir disso. Isso enriquece a nossa própria experiência com o mundo e com a vida, né? Então o modo cristão de pensar o ser humano e a realidade é irredutível, ela não admite nenhum reducionismo, justamente porque ela reconhece em Deus a causa, o Deus trino, a origem e a causa una de toda a realidade experimentada pelo empreendimento escolar, acadêmico ou científico.